Bom dia, pessoal, feliz sábado, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais uma recapitulação da lição. Esse nome é meio complicado, né? Às vezes dá uma embolada aqui na língua, mas estamos aqui para a honra e para a glória de Deus. Bom, nós estamos na lição de número 6, confiança somente em Cristo Jesus. Ok? O Jesus eu estou acrescentando, tá? O tema é confiança em Jesus. Somente em Jesus. Somente em Cristo. Bom, como sempre, nós, antes de iniciarmos, a gente faz uma oração. O Paulo vai iniciar a oração. Oremos. Pai bondoso, nesse momento pedimos unção especial do Teu Espírito sobre nós. Primeiro, para nós darmos clareza aqui, para quem porventura estiver estudando com a gente do outro lado da tela, que essa pessoa seja iluminada pelo Deus Espírito que estiver sobre nós aqui. E também para que nós desenvolvamos a capacidade de ensinar os nossos alunos a confiar somente no Senhor. Que o Senhor nos abençoe aqui nessa hora tão especial em que vamos estudar sobre a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, amigos, como a gente falou aí no tema, confiança somente em Cristo. O verso áureo está lá em Filipenses, capítulo 3, verso 10 e verso 11. Diz assim, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele, na sua morte, para que algum alcança a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, verso 10 e verso 11. E aí, professores? Que objetivo de vida, hein? Que objetivo de vida? Esse objetivo de vida aqui contrasta muito com o objetivo de vida hoje do que os coaches colocam para as pessoas, que os pastores pregam nos púlpitos das igrejas, né? Está muito diferente, que as músicas, que os livros de autoajuda ficam pregando por aí. Então, está muito diferente. Olha o objetivo de vida dele, olha o alvo dele. O que eu quero ser, ou seja, é algo que ele almeja. Ele não está querendo um carro novo, ele não está querendo aqui fama, mais seguidores no Instagram. Não, olha o que ele quer. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Oh, glória! Ele quer aquele mesmo Espírito que ressuscitou Cristo Jesus, o poder, tomar parte no seu sofrimento. Quem quer tomar parte no sofrimento, meu amigo? Mas ele quer tomar parte do sofrimento de Cristo, e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, por que ele quer participar do sofrimento de Cristo e se assemelhar a Cristo na sua morte? Porque Cristo Jesus morreu, mas foi ressuscitado. É o que ele almeja. Aí ele vai dar o conselho em uma dessas cartas e ele vai falar assim: nós precisamos morrer com Cristo para o pecado. Então, a gente morre para o pecado junto com Cristo e ressuscita para uma nova vida com Ele. Então, isso ele vai até falar do batismo. O batismo tem esse simbolismo. Morre para o pecado e ressuscita para uma nova vida com Cristo. Mas esse é o objetivo do apóstolo Paulo de vida. Agora me fala, o que o diabo vai fazer contra um cara que deseja isso aqui? Aí sim, aí acontece o que você falou, vai aparecer os coaches, vai aparecer várias opções de você crescer, de você ser visto no meio da sociedade como sendo o célebre, Então essas oportunidades elas vão chegar ali. Se a gente observar na foto da nossa lição, não sei se você é alguém que está nos acompanhando, tem alguma lição aí, mas aqui na nossa lição, na capa, tem aqui, no estudo de hoje, no tema de hoje, tem um mar, uma cruz, representando Cristo, uma pessoa ali na cruz, em alto mar, e também tem várias boias, Tá vendo que tem várias boias aqui sendo lançadas a essa pessoa, Mas Cristo é muito mais seguro, É mais seguro eu ficar aqui agarrado em Cristo do que eu agarrar essas oportunidades que chegam. Veja que tem várias boias aqui sendo jogadas, Deixa eu te falar, com uma boia dessa aqui, um caldo rebenta o cara todinho. Entende? Se o mar subir mais um pouco e fazer Outra visão que você tem aqui é que a cruz está fixa. E as boias estão boiando. E ele, ao invés de ele agarrar numa boia e ficar boiando, ele agarra na cruz
E o exemplo aqui, ó, denota esforço próprio. Sim. Na boia não, ele só escolhe e deixa a onda levar. A cruz ele exige esforço dele. O mérito da cruz estar suspenso em alto mar não é dele, mas ele precisa se esforçar. Então aqui é o conjunto de esforço humano com a providência divina, né? E aí, na boia não tem esforço humano, né? E é bom a gente deixar claro que esse mar aqui, ele é simbólico nessa foto, ele é simbólico. Esse mar aqui representa as controvérsias, o mundo, a reviravolta, o mundo que nós estamos aí, né? Nós estamos já quase terminando aqui o estudo de Filipenses, né? Depois passar para Colossenses. Mas quando você olha, por exemplo, o verso áudio de hoje, aí você vê o contraste que Paulo fala, porque dentro do livro de Filipenses também, se você não tem no coração, não me engano, acho que no capítulo 3, acho que dentro desse mesmo capítulo aqui, o capítulo 3 anterior, ele fala que ele tinha tudo para se gloriar naquilo que ele era, tudo para se gloriar. Ele era judeu de judeu, ele fala que ele era circuncidado ao oitavo dia, né? Certinho. Quanto à lei, da tribo, ele fala, tribo de Benjamim. Então ele traz assim um resumo da vida dele, falando para o pessoal assim, olha, você tem alguma pessoa que tem que gloriar esse isso aqui sou eu, porque inclusive é eu vi o pastor falando, eu passei de relance, estava saindo para nós todo vídeo, eu vi o pastor do Senhor dele falando que são 7. São 7 argumentos que ele apresenta da perfeição dele, de que ele podia se orgulhar, né? Aí quando você vê aqui no capítulo 3 aqui, no versículo 10, 11, ele falando sobre isso aqui, você chega a uma conclusão que houve uma conversão completa na vida do apóstolo Paulo. Ele se converteu, porque agora ele fala assim, olha, isso para mim já não vale mais nada. O que eu quero? O que eu preciso hoje é gloriar-me em Cristo Jesus. Quer dizer que é somente Cristo Jesus que fazia parte da vida dele. Tanto é que eu falei, eu vivi pelo mundo, né? E agora aquilo que eu vivo, eu não vivo em mim, então eu vivo em Cristo Jesus. Então você vê que com o apóstolo Paulo ele tem uma transformação completa. Ele é digno de dizer, seja Deus imitar Deus. Sim, e aqui ele usa Cristo Jesus como exemplo de tudo, né? Por quê? Porque, por exemplo, quando você pega Cristo Jesus, ele desce do céu, aí ele sai da posição de nobreza, né? Ele era adorado pelos anjos, ele sai dessa posição. Aí ele se encarna no ventre e se torna uma criancinha. Aí ele já não bastasse, ele passa por toda a humilhação, ele tem que ir fazer jejum no deserto de 40 dias e 40 noites. Então não tem limite para a humilhação de Jesus, né? Para descer até o mais alto, o mais baixo nível para alcançar o ser humano. Então, quando o diabo vem oferecer as tentações para Jesus, ele perdeu em fazer Jesus cair pelo apetite. Não estou interessado, eu prefiro viver da palavra aqui que fala meu pai, né? Eu não estou interessado em você me tentar fazer, me aparecer, eu não tenho esse tipo de orgulho, eu não quero me aparecer, no final das contas é isso, né? Tentar Deus, né? Tentar Deus para que você apareça, deixa os outros te ver flutuando aí. Não, eu não preciso disso. E depois ele vem oferecendo ali o mundo e todas as suas riquezas. Então, não tem. E aqui que o apóstolo Paulo está falando, é isso que eu quero. É desse jeito que eu quero ver. Eu prefiro viver assim, né? Não, e outra coisa, quando a gente olha assim pro outro lado, para outra visão, as pessoas ela alcançam desfrutar da salvação em Cristo Jesus depois da ressurreição, né? Depois quando Jesus voltar. Aqui nós vemos Paulo ensinando como a gente pode desfrutar agora, desde já, nós já podemos desfrutar, né? Desfrutar dessa salvação, dessa promessa da salvação em Cristo Jesus, né? Então eu não tenho que esperar Jesus voltar para me ser ressuscitado para eu poder desfrutar disso. Eu posso começar a desfrutar dessas bênçãos, né? Dessa promessa da salvação agora. Sim. Outro ponto importante que fala aqui sobre o sofrimento, o pastor Rafael, falando do sermão dele, ele falando assim, olha, antes da coroa vem a cruz. Só que tem gente que só quer a coroa, nunca quer a cruz. Só quer a coroa. Então, tipo assim, quer viver uma vida abundante, quer viver uma vida sem sofrimento, uma vida sem entrega, uma vida desregrada,
e aí quer receber a salvação eterna. Veja que Cristo Jesus, quando ele veio a essa terra, para ele oferecer a salvação para o ser humano, primeiro ele teve que passar por um sofrimento extremo. Lógico, Deus não está chamando você a passar por um sofrimento extremo, óbvio que não. Mas a Bíblia fala que há renúncias. Então eu acredito que dentro dessas renúncias há algum sofrimento. Isso vai ferir minhas vidas. Lógico, porque tem pessoa que, por exemplo, tem muito dinheiro e ele, num determinado momento, ele vai ter que se desfazer disso daí. Então isso vai ser um sofrimento. Tem pessoas que têm orgulho no coração e em um determinado momento ele vai ter que ajudar alguma pessoa que está em estado deplorável e ele vai, você entendeu? Isso é um tipo de sofrimento. Então, quando o apóstolo Paulo fala que ele quer também participar do sofrimento de Cristo Jesus, é porque ele sabe que nesse sofrimento ele sai vitória. Então, primeiro vem a cruz, depois vem a coroa. Só que a gente quer pular daqui direto para a coroa. Sem passar naquele espaço de tempo. Não tem como, você entendeu? Então, primeiro você tem que viver isso daqui. Então, é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Eu acredito que na igreja que Paulo fazia, Filipenses, sabe, quando as igrejas que ele estava direcionando, mas eu imagino que lá existia pessoa que era mais ou menos assim. Então o que ele queria? Ele queria passar a ideia dele para essas pessoas de que elas teriam que mudar de posição. Tipo assim, não, aqui tem que viver uma vida abundante, né? Eu não tenho que sofrer, eu não tenho que renunciar a nada. O que o Evangelho Popular hoje ele prega? Justamente isso aí. O Evangelho Popular ele prega que a pessoa tem que viver uma vida abundante. Tanto é que mostra lá, a pessoa está com miséria. Aí mostra casa cortada. Sempre o foco é esse, né? Eu acho que quando a pessoa está em miséria, ela passa por aquilo ali, ela não vai querer o céu não, porque ela já está no céu. Entende? Então, o que o apóstolo Paulo quer dizer é o seguinte: você precisa passar por essas provações. Serão essas provações que será o fogo que vai purificar o ouro, que é o caráter. Aí a purificação desse caráter estará tudo a você. Eu já vi gente falar assim, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Eu sou assim e eu não vou mudar nunca, sabe? Com aquele tom de arrogância menoszinho. Amigo, todos nós nascemos pecadores. E Cristo nos chama para deixar de ser pecador. Então, uma hora a gente vai ter que renunciar a algumas coisas como o irmão Edmar, e algumas renúncias vai doer. Vai doer. Assim como doeu em Cristo. Jesus ele renunciou praticamente tudo que o mundo ofereceu a ele que não tinha sentido. Jesus renunciou tudo. Hebreus capítulo 4, verso 15 vai dizer que como nós ele foi tentado em todas as coisas, mas em nada ele pecou. Um ponto importante. Tem que fazer renúncias, né? Renúncias grandes mesmo. Um ponto importante aí, irmão Clamar, acontece o seguinte: quando você vai fazer renúncia por algo que seja tão pequeno, ou que você não tem poder sobre aquilo, é fácil. É fácil. Tipo assim, olha, eu tenho o poder hoje de ganhar 30 milhões de reais amanhã. Não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou renunciar isso aí, eu não vou fazer. É difícil, você acha que vai ser fácil? Agora, veja só, é o mesmo que aconteceu com Cristo Jesus. Né? Eu vi um camarada falando uma vez, eu li uma matéria, ou eu ouvi, não sei, falando assim que Jesus ele tinha o poder, como um jovem hoje de 18 anos, o que ele almeja? Uma namorada bonita, um carrão importado e uma casa na praia. Jesus tinha poder para isso, é só fazer assim, ele falou para Pedro, o pessoal está cobrando, ele falou assim, vai pegar o primeiro peixe, porque na boca do peixe vai ter uma estátua, você vai pegar e você vai pagar o meu e o seu. Então Jesus ele tinha poder para fazer isso mesmo. Ele tinha poder para o jovem da época dele andar com o celular de última geração. Você está entendendo? Jesus, como se fosse um jovem hoje, andar com tênis que vale 3 mil reais, andar com roupa de marca. Por quê? Porque ele tinha poder para isso. Agora, renunciar quando você tem poder é a coisa mais difícil. E foi o que Jesus quis ensinar para mim. Você está me entendendo? E foi o que Paulo aprendeu. Paulo aprendeu isso daí. Por isso que ele falou assim, olha, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gloriar-me em Cristo Jesus. Eu preciso agora renunciar. E quando ele faz, então, a classificação. Eu sou isso, aquilo, isso, outro, isso, 7. Mas eu renuncio tudo isso. Mas eu renuncio. Você está me entendendo? Renuncio. Tanto é que Paulo, quando ele foi açoitado uma das vezes, né? E o imperador descobriu que ele era romano, eles estremeceram.
Como é que a gente faz isso com o romano? Será que Paulo procurou o direito dele? Não! Pelo contrário, ele não sofreu pelo evangelho. Ele usou a situação para poder conseguir pregar mais na cidade. Não é? Porque o que ele fala? Vieram dar notícia para ele, né? Não sabia que você era romano, então mandaram te libertar. Então, não, manda eles virem. Aí por que eles virem? Porque ele queria ficar bem diante da sociedade para sair pregando o evangelho. Só que aí eles vieram e empurraram ele na parte da cidade. Não, vai embora daqui, vai lá, vai. Né? Isso é mais ou menos igual a Vânia, não queria ouvir, né? Tanto sobre isso. Exato. A gente está gravando aqui com vocês e eu quero até voltar um pouquinho na minha fala, porque a gente está falando de renúncia, né? Eu até usei ali Hebreus 4,15, né? Para falar que Jesus renunciou. Então eu errei nessa fala e eu quero repor aqui essa fala, tá? Jesus ele não renunciou, porque renúncia é quando a gente pratica alguma coisa e a gente deixa de praticar aquilo. Então Hebreus 4,15 vai dizer que Jesus, ele em tudo, como nós, em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Ou seja, quem renuncia somos nós que praticamos. Jesus ele rejeitou praticar essas coisas, entendeu? Então ele não fez renúncia. Aliás, tem um momento que Jesus faz uma renúncia, né? Ali no Getsemane, quando ele clama. Quando ele sai do século, é uma renúncia. Quando Ele renunciou. Isso aí ele renunciou, né? Isso aí é uma renúncia. Na cruz ele renunciou quando o mau ladrão falou assim, olha, por que você não... Já que Jesus tinha o poder de descer da cruz, desses dois, óbvio. Ali no Getsemane bebeu um vinagre. O vinagre, ele renunciou. Poderia ter um quis. Por quê? Para aliviar a dor, ele não quis. Renunciou, transformar as pedras em pães. Isso. Ele renunciou, ele também renunciou lá no Getsemane, né? Ali quando ele falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, né? Mas em um certo momento ele já chegou mais na frente um pouco, ele falou, mas seja feita a tua vontade, entende? Então eu queria voltar só a esse pontozinho aí, porque na verdade quando Jesus deixou de praticar o mal aqui na terra, ele deixou de praticar, ele não renunciou, porque ele não praticava. Então ele deixou disso, ele não aceitou nessa proposta do mundo aí. Você sabe que é bom quando a gente vê essas coisas, porque a gente compara e a gente passa a conhecer que Jesus também foi humano. Sim. Foi humano. Ele foi humano. Jesus sentiu fome. E aí a Moonlight, ela fala assim, tristeza, né? A Moonlight, ela comentando lá no Deserto das Nações, ela fala assim que no momento mais crítico da fome de Jesus, o diabo apresentou as pedras e falou assim, olha, você pode fazer. O diabo sabia o que ele podia fazer. Você pode transformar essas pedras em pães. Então, se você é filho de Deus, você pode fazer isso. Dois pontos importantes. Primeiro, se Jesus fizesse a transformação daquelas pedras em pães, ele estaria colocando em dúvida a sua identidade, porque o diabo considera se. E essa preposição se, ela é muito colocada pelo diabo, certo? E quando ele colocou se, Jesus falou assim, não, se, não, eu sou dúvida, né? Eu sou filho de Deus. E se você prestar atenção na resposta de Jesus, é exatamente isso que Jesus ataca no diabo, né? Ele contra-ataca e essa fala do diabo aí. Se é de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí ele fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Espera aí, qual foi a palavra que saiu da boca de Deus antes de Jesus ir para o deserto ser tentado pelo diabo? Esse é o meu filho amado, que ele tem que trazer. Então, peraí, se eu sou filho? Ei, peraí, não. Ele confirmou com o próprio pai. O próprio pai confirmou. Eu prefiro acreditar na palavra. Então, você vê que o diabo não ataca o pecado do apetite diretamente, né? Jesus não contra-ataca o pecado do apetite diretamente. Jesus contra-ataca a preposição se. Se nada, eu sou. A dúvida. Quem falou não foi eu não, quem falou foi meu pai mesmo. E outra coisa, o que o inimigo faz mais hoje é justamente essa dúvida. Você vê que quando o inimigo ele vai atrás de Jesus, ele atacou o lado humano, não foi o lado de Deus, ele atacou o lado humano. Ele viu a humanidade de Jesus. Ele falou, então agora eu vou botar uma dúvida. A mesma dúvida que ele colocou na cabeça de Eva lá no jardim do Éden, né? Colocou a dúvida, a interrogação. Não é assim. É tanto que quando Jesus usa, pelo poder do Pai, né? Quando ele usa a autoridade de Deus, que Deus colocou sobre ele nesse momento, que ele fala assim, afasta de mim, Satanás, ele sumiu. Não resistiu, né? Você quer ver outro ponto importante? Eu vou provar, Paulo. Hoje, se tivesse só duas religiões no mundo, a falsa e a verdadeira, só duas, seria fácil você
de você decifrar. Seria fácil. A satanista e a cristã. O que ele fez? Eu sou dúvida. Vamos botar igreja do Monte Santo, igreja da consagração, igreja não sei o que lá. Só de religião são 9, né? E aí dentro da denominação religiosa foi 40 mil só do cristianismo. Você está entendendo? Qual que é a certa? Aí você vai, por exemplo, o shintoísmo, o hinduísmo. Quando você vai para o hinduísmo, eles pregam amor, renúncia do próprio eu, humilhação do próprio eu, abnegação, não apego às coisas materiais. Eles pregam tudo isso. E a pessoa olha e fala assim, é aqui. Uai, peraí. Complicado, gente. Isso sem contar o cristianismo, né? Fora do cristianismo, a pessoa já tem. Você vê que ele já pôs confusão em tudo mesmo. Então ele age, o inimigo age, ele age colocando dúvidas. Em todas as áreas da vida dele ele colocou dúvida. No céu ele colocou dúvida, porque ele conseguiu arrastar a terça parte, se ele conseguiu arrastar a terça parte, ele teve dúvida. No Éden ele colocou dúvida. E ele tentou lançar isso sobre Jesus. Isso, Jesus lá no Getsemane, Jesus lá no deserto da tentação, Jesus na cruz, quando ele usa o mau ladrão, quando ele usa, se o Senhor é Deus, então desce lá e desce ali também. Quer dizer, usou a dúvida. Só que o que acontece? Hoje também é da mesma forma. Dúvida. É interessante que no meio de toda essa confusão, como o Paulo estava falando, que eu chamava das dúvidas, há mais de 40 mil denominações só no cristianismo, né? Como o Paulo estava falando aqui, sobre as renúncias, né? Que é feito no hinduísmo e tal, né? Algumas renúncias ali são feitas. Mas o interessante é a fala de Paulo. Paulo fala, eu quero conhecer Cristo. Veja, tem um ponto central, eu quero conhecer a Cristo. Aí Jesus fala assim, se você quer ser liberto, Conheça a verdade. Conheça a verdade, que aí você vai ser liberto. E aí, lá no próprio capítulo, no verso 6, né? Ele fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, olha como é bom conhecer Cristo Jesus, porque através de Jesus você vai conhecer toda a verdade, o próprio Jesus falou. Vai conhecer o caminho, vai conhecer a verdade e outra, vai entrar pela vida. E aí próprio. Não é isso? Outra coisa, se a gente quer se afastar dessas coisas que são oferecidas ao mundo, né, oferecidas a nós, Jesus também ele fala lá em João 17, acho que 16, 13, ele fala assim, que quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Veja, então não tem um pano de fundo a qual nós possamos usar para poder fugir disso aqui. Entende? Então, há mais de 50 mil denominações no planeta hoje, entende? Nós podemos escolher apenas um caminho. E esse caminho ele é oferecido por Cristo Jesus. É o de Cristo. A verdade suprema é Cristo. Você concorda comigo que tem cristãos que não estão em Cristo Jesus? Sim, claro. Porque para aqueles que estão em Cristo Jesus não tem dúvida. Não tem dúvida. Quando você conversa com alguém, uma pessoa que está muito dentro da igreja, e ele tem dúvida, o inimigo está agindo. Só que ele tem que tomar muito cuidado, porque justamente nessa dúvida é que ele vai fazer você duvidar mais ainda e vai tomar o caminho pela esquerda. Isso mesmo. Você está me entendendo? E assim, Dimar, qual foi o problema de Eva? Por que ela pecou? O problema dela é que o diabo pôs dúvida na cabeça dela e ela não foi honesta com Deus. Esse é o problema. Então, com as suas dúvidas que você tiver, vai aos pés de Cristo e solta tudo ali, mas seja honesto. Abre o coração, né? O problema de Eva é esse. Ela poderia ter esperado, porque Deus vinha toda tarde e falou, peraí, serpente, cala, não quero ouvir mais. Né? Deixa eu ver essa questão aqui. O Senhor, peraí, a serpente falou comigo hoje e falou que o Senhor traiu a gente, né? O Senhor, isso é uma traiçoeira da parte do Senhor, né? Egoísta e tudo mais. Explique isso aí para mim. Ela poderia ter feito, mas o que ela fez? Foi na surdina, porque a serpente ela age na surdina, ela age na rasteira, traiçoeira. Exatamente. Ô Paulo, é interessante que a mentira ela não maquia a verdade. Não dá conta, não consegue. Porque se a gente olhar nesse episódio de Eva e a serpente ali, né, no diálogo, era para Eva ter caído fora na hora, porque a serpente chega assim e fala assim, foi assim que Deus disse,
isso. E ela sabia o que Deus tinha dito. Já era pra Ela falar, rebate, né? ela rebate, então já era pra falar, não, peraí, isso aqui, esse trem que tá errado. Né? Veja que não tem um pano de fundo para poder maquiar a verdade, tampar a verdade, não tem. Sim. O primeiro ponto que o irmão já fala sobre isso, ela fala assim que o primeiro ponto de Eva foi contemplar aquela árvore. Cobiçou. Depois que ela contemplou a árvore, ela achou aquele fruto muito bonito. Sim. Depois que ela achou o fruto bonito, ela desejou comer o fruto. Desejava, Ela deu os 3 passos, o inimigo usou justamente a dúvida nos 3 passos que ela havia dado, que eram 3 passos cobiça. Decadente, não era ascendente, era Quando ela viu, ela já estava nas malhas dele, ele já estava nas não garras. tinha como mais. Aí, então, o que o apóstolo Paulo quer dizer diante de tudo isso aqui que nós chegamos? Ele falou assim: olha, então vocês têm que ser firmes, entendeu? Vocês têm que tomar a decisão. E eu, o seguinte, a minha é essa aqui, eu só por em Cristo Jesus. Então, esse é o ponto central da lição. Sim. Tanto é que eu chamo o povo para fazer o que agora? Alegrar. Alegrar, às vezes até o autor da lição vai trazer na parte de mim. Alegrar de quem, né? Alegrar no Senhor. Você vê, eu tenho condições de alegrar em mim mesmo, na minha ciência, nos meus doutorados, na minha roupa. Eu tenho condições de alegrar nisso, né? E hoje muitas pessoas vivem se alegrando com isso, né? Você vê as pessoas quando terminam um ciclo de faculdade, mestrado, doutorado, ou um curso, por exemplo, de medicina. As pessoas se alegram muito quando passam no curso de medicina, você vê que saem doidas comemorando, né? Então elas se alegram. Não é errado se alegrar por essas coisas. O problema é, você se alegra no Senhor, o Senhor, Deus, te proporciona alegria, a presença dele te proporciona alegria, porque é o seguinte, pode chegar um momento em que você não tenha nada disso, que foi o caso do apóstolo Paulo. Quando ele estava na cadeia, os privilégios dele foram embora. O direito dele mais comum entre os seres humanos, que a Constituição resguarda as 7 chaves, que é o direito de ir e vir, ele perdeu o direito de ter pessoas do lado dele. Não é que ele não tinha o direito, é que as pessoas abandonaram ele vai até citar isso, todos me abandonaram. Me deixaram só aqui para lidar com essa praga desse Nero. Então, assim, ele não tinha mais amigos, ele não tinha mais privilégio de ir e vir, ele não tinha mais conforto, ele não tinha mais uma igreja aconchegante que amava ele ali por perto. Ele não tinha nada disso, ele perdeu tudo. Ele deixou de ser alegre por isso? Não. Porque o Senhor era a alegria dele. E o que ele faz, Paulo? Ele se sente abandonado pela própria igreja. E o que ele faz? Ele trabalha constantemente para reforçar essa igreja lá fora. Exatamente. E um determinado Ele está conscientizando. Em um determinado ponto da lição aqui, eu estava tentando procurar aqui, mas não encontrei, achei. E assim, antes de você comentar aí, a gente, como o Paulo falou, nós podemos nos alegrar em nós mesmos. E Jesus até conta uma parábola de um senhor, né, que para no certo momento da sua vida e fala: não, peraí, eu estou rico e abastado, meu amigo. Eu vou encher aqui os meus celeiros, né, de tudo que eu tenho e vou regalar-nos aqui e ficar à vontade, né? Então nós podemos nos alegrar de nós, mas o que estava acontecendo no coração do homem? A Bíblia chama de louco. Não. Você não sabe nem do amanhã. Amanhã você vai dar 10 contas, e aí? A Bíblia fala em outro lugar que a traça come, que a ferrugem come, que o ladrão rouba. Então isso não é felicidade, pelo contrário. Vai ser uma decepção muito grande depois. Sim. Mas a lição faz um contraste aqui, por exemplo, os Salmos. Né? O salmista Davi, ele era um camarada que era alegre, tanto é que a Bíblia diz que ele usava suas harpas, né? Lá nos campos, cuidando das ovelhas. Por quê? Porque a sua alma se alegrava no Senhor. No Senhor. No Senhor. Ele era pastor de ovelhas e ele estava alegre no Senhor. Não é? E você sabe que esse era um dos serviços que não era, bem Tanto é que quando Samuel vai para ungir, o pior filho que cuidava da ovelha, o mais desprezado que fazia o pior serviço. Nem foi. Nem Tá foi. entendendo? Não pode sair de lá, não. Deixa lá. Esse aí é desprezado. Nem lembrado, né? Nem lembrar de todas as vezes. Aí acontece um ponto interessante. Quando Davi ele peca com Betseba, né? Ele foi um dos pecados mais. O ápice do pecado dele, né? Porque Davi, além dele pecar com Betseba, ele escondeu o seu pecado, matou. ocultou matando Urias. Então ele fez assim uma série, né? Quer dizer, para encobrir um pecado, ele fez mais uns 3, 4, 5. Sim. Ele olha para ele e fala assim: olha, agora eu estou perdido. Aí ele faz uma oração para Deus. Ele fala:
restitui-me. Traz de volta a alegria da sua salvação. Você está me entendendo? Ele perdeu a alegria. Perdeu a alegria. E ele era rei. Exato. Ele era rei. Então, Ele tinha motivo para alegrar, ele tinha o que queria. Sim. Só que o mais importante era a salvação. A oração que Davi faz era a oração profunda do coração. Ele fala, Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Paulo, então, ele traz isso daqui para o você vê que é o Espírito é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. E aí você vê o Davi lá, o livro do Patriarca dos Profetas vai dizer que ele perdeu a áurea. Ele diz que ele é como se ele estivesse depressivo. A situação dele com Batseba colocou nele um negócio pesado, assim, sabe? Que ele não tinha ânimo para sair de casa, ele não tinha alegria de andar nas ruas, ele não tinha coragem de olhar no olho dos súditos dele. Diz que foi um momento de fraqueza de Davi tão terrível. Exato, que o irmão faz o que faz com a irmã e não tem coragem de ir lá. Ele não tem coragem de ir lá repreender o menino, porque diz que ele estava numa nhaca terrível, sabe? Então até Absalão vir, fazer o que fez, aí que ele foi se reerguendo, né? Que ele foi se reerguendo aos poucos. Mas assim, a oração dele é traz de volta a alegria da sua salvação. Sim. Não existe alegria fora do Senhor. Por quê? Porque a alegria é o fruto do Espírito. Aqui fala de uma felicidade genuína também, né? Aqui na área de Salmos. Fala de uma felicidade genuína. E diz que essa felicidade genuína é buscar a misericórdia do Senhor. O que aconteceu com Davi, né? Outra coisa interessante é confiar, né? Salmo 31, verso 7 vai dizer que nós devemos confiar em Deus. Sim. E quando nós confiamos em Deus, nós passamos a experimentar as bênçãos da salvação. Eu acho que isso aqui deve ficar hoje bem gravado na mente dos alunos, porque acontece o seguinte: às vezes você vem para a igreja, você vê a igreja fria, um louvor frio, os irmãos cabisbaixos, os irmãos desanimados. Talvez contagiou até o pregador, que sobe no púlpito. O que está acontecendo? Será que perdeu o brilho da salvação? Porque hoje, olha, eu não sei, mas o louvor da igreja uns 20, 30 anos atrás é totalmente diferente. E olha que naquela época não tinha playback, naquela época não tinha o som, era bem precário, o pessoal cantava no gogô. Conta até uma história da rainha da Inglaterra, não sei se você já viu isso. Uma vez ela estava passando de frente à igreja e ela escutou o pessoal cantando lá dentro e falou, mas que louvor, eu quero entrar lá para me ver. Chamou a atenção dela o louvor que eles estavam tendo. Aí, por quê? Porque a alegria da salvação que traz isso. O que o apóstolo Paulo quis ensinar para o povo e o que ele quer ensinar para nós hoje, por exemplo? Exato, é a alegria da salvação ali que existe. Isso, mover a vida. É isso, e o que acontece, Clamar? A gente fica buscando alegria em outras coisas, a gente copia a cultura. A cultura busca alegria na bebida, a cultura busca alegria na comida, a cultura busca alegria nas diversões, a cultura busca alegria na promiscuidade, no sexo fácil. A cultura, você vê, e aí a gente não é um ser aculturado, a gente está vendo em volta e isso acaba influenciando a gente. A gente pensa, não, para mim ser alegre vai ser o momento em que eu ascender no trabalho. A hora que eu ganhar a promoção, eu vou ser alegre. A hora que eu conseguir comprar meu carro, eu vou ser alegre. A hora que eu tiver meu filho, eu vou ser alegre. Não vai. A alegria é fruto do Espírito Santo trabalhando no seu coração. E deixa eu te falar, fruto. O que acontece com a semente da fruta? A semente tem que entrar lá, morrer no solo, depois vai nascendo, nasce uma plantinha, vira uma árvore, aí dá o fruto. Então, é permanência com o Espírito Santo, né? Você quer outra coisa importante? Qual é o primeiro fruto do Espírito? É o amor, né? E depois vem a alegria, se eu não estou enganado. Você está me entendendo? Então, olha só, dentro do amor no coração, a alegria vai brotar. Sim. Você está me entendendo? Então, esses dois pontos importantes do fruto do Espírito é que vai conduzir a vida do cristão. Entende? Então, você não vai ter uma igreja apática, você não vai ter uma igreja fria, você não vai ter uma igreja indiferente, você não vai ter uma igreja morna. Você está me entendendo? Então, o que está faltando hoje? Eu acredito que ele precisa implantar isso aqui na mente dos alunos hoje. Você tem alegria na salvação? Você regozija na salvação de Cristo Jesus? Você regozija?
Você está me entendendo? Isso é que faz você viver, porque deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje nós temos problemas em todas as áreas da vida, em todas mesmo. Hoje nós temos assim motivo para viver o dia inteiro rancoroso, porque você sai num trânsito que é desleal, você conversa com pessoas que não têm escrúpulos, você trata de negócio com as pessoas que querem te passar para trás. Então você olha e fala, uai, o que tem te causado alegria? Por que você tem que viver alegre? Então essa alegria ela já é causada em Cristo. E sem alegria ninguém não. E aí o que as pessoas fazem? Eles trabalham a semana inteira rancoroso. Você vê, eu pego ônibus todo dia, eu vejo um pouco ninguém tem consciência. Uma zinza. Aí quando chega na sexta-feira, eu nas redes sociais, sexto. É como se agora eu vou ser alegre. Eu fiquei a semana inteira sem ser alegre. Agora eu vou ser alegre. E aí o que usa para trazer alegria? Sabe o que se alegra, Paulo? Porque sai de si. Paulo, e aí a Bíblia fala que nosso culto tem que ser racional. Você falou falou com a pessoa que está bêbada, como é que ele fica racional? Você falou uma coisa interessante agora, porque trata-se do nosso dia a dia, né? E muitas das vezes a gente vê isso aí. A pessoa passa o dia triste, a pessoa passa a semana triste. Será que isso é falta de alguma coisa? É falta de alguma coisa. Porque todos nós aqui já experimentamos isso. Né? Eu já experimentei, o irmão de Maria, você já experimentou. Né? Nós já experimentamos o que é ficar um dia sem estar com a companhia de Deus. Entende? O que é começar um dia de trabalho sem a companhia de Deus? Levado pelo mundo. Sabe? Aí leva estresse. O cara não pode te fechar que você já está soltando os cachorros dele. Esse cara é ator para vocês. Entende? E aí, muitas das vezes, você mesmo que isso aí não aconteça, mas você trabalha o dia inteiro triste, volta para casa triste e às vezes muito cansado. Triste, por quê? Porque faltou uma coisa muito importante no nosso dia. Comunhão com Deus. Entrega. Talvez nós olhamos dentro da igreja e nós vimos algumas pessoas tristes, mas se a gente parar e analisar, você mesmo aí, você é uma pessoa triste, você é uma pessoa que não tem muito sentimento para crescer, sabe? Para ser uma pessoa alegre, você olha para você mesmo. Você é uma pessoa que vai para a igreja e não usa mais Bíblia, entende? Você é um cristão que vai fazer visita a alguém e não leva a Bíblia, entende? A Bíblia perdeu o valor. Perdeu o valor. Ela não está nem na mente, nem no coração, nem na mão. Não. Entende, amigo? Então, se você olhar para isso e falar, não, eu não tenho Bíblia na minha vida, então você já descobriu o ponto. Já descobriu o ponto. O ponto da sua tristeza, o ponto das suas frustrações, porque até mesmo quando você se frustra em algum ponto, você lembra, por exemplo, de Salmo 41, verso 1, Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora das tribulações. Ou de Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Sim, né? Entende? Porque quando você está enraizado na palavra, quando você coloca todos os dias da tua vida, da tua família, na presença de Deus, todos os dias, meu amigo, vai ser muito difícil as coisas ruins chegar até você e você não ter com o que combater. A mente está cheia de coisas para trazer tristeza mesmo, né? Ao invés de estar cheia da palavra, né? Feliz é o homem ou a mulher que medita na lei de Deus de dia e de noite. Que segredo da felicidade reside aí. Então os embates que o mundo traz não vai abalar a fé. Essa é a grande questão. Quando você tem alegria na salvação de Cristo, tudo aquilo que acontece não vai abalar a fé. Entendeu? Não vai. Entendeu? Você vai continuar firme naquele propósito que você tem. Então o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui? Ele falou assim, olha, então alegrai-vos, entendeu? Vocês estão passando tribulação? Alegre-se. Porque ele fazia isso. E olha só, a gente vê algumas pessoas fracas, né, na fé, a gente vê até alguns testemunhos, né, pessoas soltam testemunhos, às vezes até sem querer, né, passando por algum sofrimento, alguns momentos, até pensando em abandonar os caminhos de Cristo, lembrando do seu passado. Meu amigo, você acha que Paulo não tinha passado? É o que a gente vai falar aqui agora. Vida pregressa. Entende? Se Paulo fosse olhar para trás, Paulo era uma das pessoas que era para abandonar tudo e falar assim, peraí, eu conheci Cristo agora, mas eu passei boa parte da minha vida matando os seguidores de Cristo. Era para Paulo olhar para trás e falar assim, eu não mereço estar aqui não, eu vou cair fora, aqui não é meu lugar não. Você sabe que cada sangue de cristão que era derramado, Paulo ensina uma honra.
Entende? Fazendo isso, você entendeu? Quer dizer que, e outra, ele fazia isso pensando que ele estava fazendo bem. Ele fazia isso pensando que ele estava trabalhando em nome de Deus. E Paulo conhecia a Deus. Conhecia. Porque palavra, né? Sim, porque quando no caminho de Damasco ele falou, quem és tu, Senhor? Então ele sabia quem era, ele sabia quem era. Eu sei o que você está perseguindo, né? E você tem recalcitrado contra os meus amigos. Eu já tenho tocado no seu coração, mas você tem sido duro aí. Então, assim, a gente vê que Paulo ele tinha uma vida pregressa. A vida pregressa de Paulo, ela envolvia tanto uma vida de arrependimento, que ele podia se arrepender dos pecados que ele cometeu contra o povo de Deus, e envolvia as glórias dele. Então, o autor da lição vai E ele ressalta as glórias. Exato. Fala de Hebreu, que nós já citamos, né, já no 8º dia. Ele fala que ele era perseguidor, ele fala que era benjamita. Então, ele disse, olha, essa era a minha vida. Sim. Só que para ele, todo esse ano passado não significou nada. Pelo contrário, só foi perda. Ele considerou tudo isso por refúgio. Exatamente. Edmar, Paulo perdeu tanto nessa caminhada dele, que se a gente olhar quando Paulo abraçou o cristianismo, quando ele conheceu Jesus e ele abraçou o cristianismo, você percebe que ele não trouxe nada dos romanos, nada dos prêmios dele ele não trouxe. Por quê? A gente vê no livro de Atos que Paulo ele era consultor de tendas, e para ele sobreviver durante o período que ele estava trabalhando no cristianismo, ele tinha que construir tendas. Só depois de um tempo que ele abandonou esse ofício, para viver somente da ajuda dos irmãos. Entende? Então isso mostra que isso lá não teve resultado nenhum para Paulo. Ele passava necessidades. Exato. E outro, esse é um doutor passando fome. Um pós-doutor, o Paulo poderia ser considerado um PhD. Você está doido? Então, assim, o cara renunciar tudo. Deixa eu só te falar um negócio pra você. Em qualquer lugar que eu chegar, se eu falasse assim, olha, eu fui instruído aos pés de Gamaliel. Acabou, Gamaliel era. Os estudiosos disseram que quando vai analisar os escritos dele, ele estudou nas melhores universidades romanas, pela forma da escrita dele, né? Então, ou seja, peraí, eu estudei nessa universidade romana que você tem emprego para mim? Opa! A hora! Aonde? É igual o Rodrigo Silva, eu lembro que ele estava passando por uns problemas na vida, da separação dele, né? E aí quando a Universidade de São Paulo, a USP, ficou sabendo que na época ofereceu 15 mil para ele dar aula lá. Então veio em cima na hora, opa, você não é mais pastor, não, você vai abandonar a obra? Vamos aqui, vem do nosso lado. Ou seja, as portas se abrem para um pós-doutor, para alguém culto, né? Que isso, né? O currículo é rico. O currículo lá do cara. Agora, você sabe o que acontece com esse currículo de Paulo? Hoje eu ouvi o pastor Edemilson falando assim, que ele considerou lixo. Aí ele pegou, usou a palavra termo para explicar qual que era o lixo. Ele falou assim, sabe quando todo mundo termina de comer, aí fica em cima da mesa os pratos, aí você vai lavar a louça, por exemplo. Aí você vai pegar aquele resto de comida, o que você vai fazer? Você vai juntar e aquilo vai virar o quê? Lixo. Ele usou esse termo. Ele falou assim, Paulo ele considerou tudo isso na vida dele como se fosse resto de comida. Descartável. Não tem valor nenhum, vai por É isso. coisa podre, né? Coisa. Tá apodrecido, né? Tá apodrecido mesmo, tá apodrecido pelo orgulho, pelo ego. Aquilo fazia mais mal para ele do que bem. Então, Esse é o maior sinônimo de conversão. Sim, Verdade? O maior sinônimo de conversão. Então a gente também precisa colocar nos alunos isso, né? Que Deus é o Deus que trabalha com isso, né? E que o diabo é que vai trabalhar com o orgulho, né? É o diabo que vai passar a mão ali no ego do sujeito e falar, não, você é importante, você. Meu amigo, Jesus Cristo, ele convida você a trilhar o caminho que ele trilhou. É a cena da humilhação. Quando todo mundo ele estava reunido, não tinha servo para lavar os pés uns dos outros, todo mundo ficou olhando. Quem vai? Isso, eu vou fazer servo. Aí vem Jesus E queria ser ministro dele. Aí Jesus põe a toalha assim e fala assim, não, é isso mesmo. Aí Pedro constrange, não, Pedro, é necessário que seja assim. Então assim, o que a gente aprende? É a senda da humildade. Por essa senda aí o diabo não passa. E o orgulhoso fica.
Você sabe que o mesmo diabo que tentou Paulo, porque Paulo foi tentado, eu acho que foi tentado, ele falou, eu sou aquilo, sou aquilo outro, e agora passou isso aqui. Foi o mesmo que tentou o povo no deserto, quando estava vindo do Egito, eles falaram assim, olha, a gente está tendo saudade lá do Egito. As panelas de Ao carne, contrário, né? Paulo não tinha saudade da vida para Grécia. Olha a diferença. Pelo contrário, considerou como lixo. Vida. Exato. E aí O que importa? O que importa? Hoje a lição vai abordar exatamente essa perspectiva, né? O que verdadeiramente importa. E isso a gente também precisa frisar para os alunos, né? O que verdadeiramente importa, né? Para um cristão do reino, um servo de Deus no reino. O que é importante? E ele traz uma metáfora importante. Ele fala sobre a moeda judaica e a moeda do céu. Entendeu? Sim. Interessante. A moeda judaica e a moeda do céu. Paulo estava tratando com os judeus também. Aqueles que tinham no sangue o sangue real. Não, nós somos nação escolhida. Olha, nós somos isso. Filho de Abraão, né? Exatamente, esse povo aí está perdido. Samaritano é lixo. E outra coisa, quando a gente fala dessa moeda do céu, a moeda judaica, veja que ele está rejeitando a moeda judaica. Exato. Judeu, ele está rejeitando a moeda. A moeda do céu era Cristo Jesus. Sim, e quem era o judeu na época, né? Quem era o judeu na época, né? Eram os bambambam. Os líderes religiosos. Eram os líderes. Lá no estudo passado, esse é o cumprimento da segunda, né? Terça-feira, o cumprimento da segunda. Então, no estudo passado ali, a gente viu que. Fugiu do raciocínio aqui agora, mas o interessante é que. Ele era aluno de quem? Do fariseu. Sim, ele era muito influente na lei, meu amigo. Né? E outra coisa, quando ele era aluno de Gamaliel, o que ele ia aprender? Os caminhos farisáicos dele, de Gamaliel, entendeu? É por isso que quando ele viu o povo de Deus levantando aqui na terra, o cristianismo se levantando, ele falou, peraí, tá quantos princípios que eu aprendi? Né? Eu vou acabar com esse pessoal aqui, eu vou extirpar esse pessoal, né? Porque não é dessa forma. Inclusive, Gamaliel, sendo um grande professor da lei, um doutor da lei, mas ele tinha princípios totalmente fora do ensinamento de Cristo, muito totalmente fora. Tanto é que Paulo teve que se converter, ficar cego. Sim. E aí agora na parte de terça-feira nós olhamos para Paulo e falamos assim, não, peraí, eu estou rejeitando a moeda do judaísmo, né? Pela moeda do céu. Quer dizer, um novo caminho agora está à minha frente. Sim, exato. E o autor da lição vai fechar a lição lá com quinta-feira, né? Só uma coisa, né? Qual que é a coisa? Conhecer a Cristo. Isso que foi o que Paulo citou lá no final, né? E o que importa, né? Sim. Ele fala que é conhecer e avançar em conhecer. Exato. Porque não é só conhecer, você tem que permanecer. Você nunca vai conhecer a Cristo plenamente. Sim. Nunca vai. Superficial jamais. Porque aquele que conhece a Cristo superficial é igualzinho aquela plantinha que é jogada lá no meio das pedras. Não tem raiz. A hora que vier a primeira aprovação, ele vai afastar-se dos caminhos. Sim. Então, acho que a lição é muito importante e a gente precisa inculcar isso aqui na mente dos nossos alunos. Sim. Eu vou ter que. Quando a gente conhece a Cristo, essa verdade plena, ela é implantada na nossa mente, né? É assim, como o Paulo falou, a gente nunca vamos ter capacidade, enquanto pecadores, de conhecer profundamente Cristo Jesus. Né? Mas por outro lado nós temos ali Romanos 9:8 que diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, né, não é de Cristo. O Espírito de Cristo é fazer as ações que Cristo fez, andar como Jesus andou, andar pelos caminhos que Jesus apresenta, né? Rejeitar como Jesus rejeitou, aprender a rejeitar as coisas, né, que não faz bem a gente, que nos separa de Jesus. Então essas coisas nós temos que aprender a rejeitar. Dessa forma nós vamos começando. Nós começamos ali a adquirir o Espírito de Cristo, né? E a conhecê-lo, né? O 1 Coríntios 13 vai falar, agora conhecemos em parte. Viu? Então a gente fala como se fosse espírito, né? Porque o conhecimento pleno é só depois desse mundo. Depois, né? Vai falar bem assim, depois conheceremos do mesmo jeito que somos conhecidos. Entendeu? E outra coisa, uma das coisas ao qual nós somos conhecidos, de acordo com a Bíblia Sagrada, se a gente ama a Deus, a gente obedece, né? Somos pessoas obedientes. E
nós vamos ser reconhecidos e diferenciados do resto do mundo. Entendeu? Então, todo cristão aí, você que está nos ouvindo, a gente tem que aprender isso. Se a gente quer ser reconhecido por Cristo Jesus, é fazer a vontade dele. Entende? Ele mesmo fala, né? Se você me negar aqui, eu vou te negar diante do meu Pai. Mas se você professar, Bom, meus amigos, nós queremos agradecer mais uma vez por você estar aqui conosco. Eu espero que essa mensagem que a gente dividiu, que a gente compartilhou aqui, possa fazer a diferença em nossas vidas. Que nós possamos cada dia conhecer mais a Cristo, né? Vamos fazer uma oração para a gente finalizar, porque nós vamos descer para as classes agora. Querido Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais um sábado. Obrigado pelas tuas bênçãos, pela oportunidade de estarmos aqui juntos mais um dia para te adorar, para te louvar, para conhecer mais o Senhor. Por isso, Senhor, nós te clamamos que hoje, nesse dia, o Senhor usa o teu Espírito Santo para abrir a nossa mente, para que nós possamos compreender. Abra o nosso coração para que nós possamos aceitar. E mais do que isso, Pai, ajude-nos a praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Abençoa nossos internautas, que eles também tenham um ótimo dia na presença do Senhor e que o teu Espírito Santo também possa achar morada nos seus corações. Nos abençoe, perdoe os nossos pecados, nós te pedimos por Jesus. Amém.